Então, pessoal, agora vamos para uma outra questão, né? A gente ouve falar, por exemplo, no desmatamento na Amazônia. E quando se fala no desmatamento na Amazônia, não se fala da quantidade de metros quadrados que se destruiu. Fala-se sobre a quantidade de quilômetros quadrados. Por que disso? Porque quando a gente fala de área, não existe só um metro quadrado. Metro quadrado é a nossa unidade padrão de área, certo? Mas para cada determinada situação, eu vou utilizar uma unidade. Por exemplo, quando você fala sobre medir a sua casa, o trabalho de um pedreiro, você pode medir ele em metros quadrados, porque é adequado. Agora, não dá para falar sobre a superfície do planeta Terra com metros quadrados, que seria um número muito grande, seria inviável. Então, o que acontece? Você mede a superfície do Brasil, do planeta Terra, em quilômetros quadrados. Tá legal? Vamos pensar aí agora em coisas muito pequenas. Por exemplo, eu quero saber qual é a área da pata do mosquito da dengue. Eu não posso usar um metro quadrado para medir essa superfície, porque ela é muito pequena. Então eu vou ter que usar o quê? O milímetro quadrado, que já seria grande também. Tá legal? Então, por exemplo, eu meço a superfície da folha do caderno com o quê? Com metro quadrado? Não, com centímetro quadrado. Eu meço a ponta da caneta esferográfica com centímetro quadrado? Não, eu meço com milímetro quadrado. Vamos entender uma coisa. Ponha isso na tua cabeça. O que é um quadrado, um metro quadrado? É um quadrado que tem um metro de lado. Então, ó, um metro quadrado é um quadrado que tem um metro de lado. Um metro por um metro por um metro por um metro. O que é um quilômetro quadrado? Um quilômetro quadrado é um quadrado que tem um quilômetro de lado. O que é um centímetro quadrado? É um quadrado que tem um centímetro de lado. O que é um milímetro quadrado? Um milímetro quadrado é um quadrado que tem um milímetro de lado. Tudo bem? O que é um hectômetro? Um hectômetro é a medida de 100 metros. Tá legal? A gente quase não usa, por isso que esse nome parece ser complicado. Mas uma medida de 100 metros é um hectômetro. Então, na agricultura, não se mede com metro quadrado e nem se mede com quilômetro quadrado, mas se mede com hectômetros quadrados. E o que é um hectômetro quadrado? Um hectômetro quadrado é um quadrado que tem um hectômetro de lado. Acompanha a mãozinha aqui, ó. Imagina um quadrado grandão que tenha 100 metros por 100 metros por 100 metros. Só que esses 100 metros recebe o nome de hectômetro. Tá legal? Ah, Geraldo, eu nunca ouvi falar desse negócio de hectômetro quadrado. É verdade. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, a gente chama um hectômetro quadrado, tem um nome específico para ele. Ele é chamado de hectare. Hectare. Tá legal? Ah, então se a sua fazenda tem 10 hectares, o que significa dizer? Significa dizer que você tem uma fazenda que tem 10 quadrados e cada quadrado tem o quê? 100 metros de lado. É uma fazenda grande. Tá legal? Para vocês terem uma ideia, um campo de futebol ele tem 100 metros por 70. Ó, 100 por 70. Então, um campo de futebol que é grande já não dá para. Não, é menor do que um hectare, menor do que um hectômetro quadrado. Legal? Feito isso? Então, gente, eu posso ter uma medida de uma superfície, né? E eu posso falar vários valores diferentes, vai depender do que eu estou medindo. Por exemplo, eu vou pegar este quadrado aqui. Se eu usar como unidade esse quadrado grande, olha o que vai acontecer com ele. Eu vou animar. Ó. Ele vai preencher todo o meu retângulo. Tudo bem? E vou ter uma medida lá, ó, de 50. 50 é o quê? 50 unidades quadradas, se essa unidade tiver como referência este quadrado. Ah, mas Geraldo, repare uma coisa. Se eu usar um quadrado menor, este número vai aumentar. Por quê? Porque caberá aqui dentro deste quadrado muito mais quadradinhos do que esse quadrado maior. Não é verdade? Vamos ver isso? Note. Olha lá como é que está mudando de cor. Ó. Cada quadrado grande, né, é preenchido por 4 dos outros. Então vai dar 200. Repara, o número está chegando, ó, vai dar 200. Aí você vai falar o seguinte, ó, vamos chamar isso aqui
de quadrado grande. Esse aqui quadrado pequeno. Então, qual seria a área desse retângulo? A área desse retângulo seria 50 quadrados grandes ou 200 quadrados pequenos. Ah, então mudou? Não, a superfície é a mesma. O espaço aqui é a mesma, é o mesmo. O que mudou? Mudou a unidade. Então, exemplo, tá? Você pode chegar e falar assim, nossa, eu comprei um apartamento de 70 metros quadrados. O outro cara pode chegar e falar assim, nossa, comprei um apartamento grande. Qual que é o seu apartamento? Ele tem 70 milhões de centímetros quadrados. Nossa, que grandiosidade, um apartamento de 70 milhões de centímetros quadrados. Tá? Ah, mas o apartamento é o mesmo. Acontece que um utilizou 1 metro para medir e o outro utilizou para medir o centímetro. Agora, percebe como que fica horrível você dizer que tem um apartamento de 70 milhões de centímetros quadrados? As pessoas não têm noção do tamanho. Tá legal, pessoal? Obrigado, tchau.